Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui direto de São João del Rei, onde o inverno já chegou, para começar nosso Papo Desinformante, a conversa semanal da equipe sobre as últimas da desinformação. Vem com a gente! Essa semana saiu a edição 2024 do Digital News Report, que é um estudo do Instituto Reuters, vinculado à Universidade de Oxford, que verifica a relação das pessoas com as mídias, com o consumo de notícia, com as redes sociais, por países, né, Liz? A Liz vai falar mais um pouquinho, mas o dado que nos chamou a atenção e por onde a gente puxou a matéria da semana foi o contexto brasileiro, onde mais quase a metade da população evita notícias deliberadamente. Por que isso, Liz? Explica aí para nós. Oi, Ana. Oi, Matheus. Oi, pessoal. Pois é, né? Um dado alarmante, mas que acho que é importante dizer que não é a primeira vez que a gente percebe esse movimento, esse comportamento dos brasileiros em relação às notícias. Há 2 anos, no Digital News Report de 2022, mais da metade dos brasileiros estavam evitando notícias. A gente tinha aí uma porcentagem de 54%. No ano passado, esse número caiu muito, e aí houve, né, um debate que isso poderia ser justamente naquele período pós-pandemia, né, que estava todo mundo, talvez muito cansado de notícias em relação à pandemia. Mas agora esse número voltou a subir e 47% dos brasileiros está evitando notícias. Um dos achados desse relatório fala sobre o conteúdo das notícias, é sobre o cenário político que o Brasil vive, que o mundo vive, as guerras, enfim, todo esse contexto e esse noticiário que vai esgotando as pessoas. Uma outra dado que eu acho muito relevante para a gente falar é que há um sentimento de sobrecarga de notícias. Então, as pessoas estão cansadas do volume de informação que elas consomem, tanto de notícias quanto de informações. E esse número cresceu significativamente, 11 pontos percentuais desde 2019, e a gente tem 46% da população se sentindo sobrecarregada com as notícias, o que é quase o mesmo número das pessoas que estão evitando notícias. E aí a gente pode fazer, né, o próprio relatório já traz algumas inferências em relação a isso, e a gente pode pensar, né, como o consumo, como o uso das redes sociais, o alto volume de informação que a gente consome diariamente pode contribuir, né, porque as notícias ficam aí mais difíceis de escapar, já que a gente passa o dia nas redes sociais e o número de notificações pelos aplicativos também cresce, enfim, todo esse contexto, ele pode contribuir de forma significativa. Um outro dado que trouxe no Digital News Report que é importante é que, dessa vez, o nível de confiança nas notícias não caiu. Não é um nível ideal, a gente tem 43% das pessoas que confiam em notícias, mas esse é o mesmo número do ano passado, então é o pior número que a gente tem, né, da série histórica do Digital News Report, mas pelo menos dessa vez não caiu o número de notícias, então a gente está se apegando ao pouco, né, que tem nesse relatório. E também existe aí alguns dados em relação ao uso de redes sociais para, consumir notícias. A gente percebe que há uma diminuição em relação aos anos anteriores do uso das redes sociais, né, 51% das pessoas diz hoje em dia utilizar redes sociais, é um número maior do que as pessoas que acessam notícias pela TV e pelo meio impresso, mas houve uma queda e essa queda também está muito relacionada com essa evasão de notícias. Então, no geral, há uma queda em todos os segmentos, justamente porque as pessoas estão acessando menos notícias. E aí também o relatório mostra essa queda em aplicativos específicos. Então, o WhatsApp, 38% da população usa o WhatsApp para acessar notícias, mas esse número é um número 5 pontos percentuais menor que no ano passado. O YouTube também houve uma queda de 3 pontos percentuais, o Instagram também de 3 pontos percentuais. O Facebook foi o que teve a maior queda, de 6 pontos percentuais, atualmente 29% da população brasileira usa o Facebook para acessar notícias. O TikTok teve uma queda de 1% e o Twitter de 5%. Então a gente percebe uma queda em todas as redes sociais, mas no mundo todo há uma predominância, digamos assim, de redes como o YouTube e o TikTok para consumo de notícias, mostrando aí uma tendência mundial também de acessar
notícias por esse meio que a gente está gravando aqui no YouTube de vídeo, né? Então é uma tendência mundial aí nesse sentido. Tem outros dados super relevantes que a gente também traz lá na nossa matéria no desinformante.com.br e a gente vai continuar acompanhando aí qual é esse comportamento dos brasileiros em relação às notícias. Obrigada, Liz. Eu fico imaginando, assim, consumir notícia pelo TikTok, né, são vídeos super curtos, então, assim, já implica em desinformação, né, quase que uma coisa imediata, porque você não consegue se aprofundar em nada, você tem ali uma informação relâmpago e, enfim, é meio problemático, né, na minha opinião. É a minha opinião pré-digital, né, nascida não nativa digital, mas enfim, eu acho uma observação válida. Gente, vamos falar também sobre regulação de inteligência artificial, o texto que, determina como será o desenvolvimento da inteligência artificial no Brasil e também a sua regulação, como que ela vai, ser regulada aqui no país, está caminhando, né, no Congresso, no Senado, mas tem alguns pontos que a gente precisa destacar, alguns pontos problemáticos, alguns pontos controversos. Nosso setorista de IA, de regulação de IA, Matheus Soares, pode contar mais sobre isso, mas eu vou dar um spoiler aqui. Eles retiraram, nessa última versão do texto, retiraram os termos desinformação e discurso de ódio. O que que significa isso, Matheus? Oi, Ana. Bom dia, Liz, também. Pois é, Ana, antes de falar sobre essa questão da desinformação, né, eu queria pontuar que, de fato, o texto está avançando lá no Senado, mas a sessão que teve na terça-feira de 18 de junho da Comissão sobre Inteligência Artificial do Senado foi um balde de água fria na cabeça do pessoal que estava esperando que esse texto já fosse aprovado, já fosse votado na sessão da terça-feira, né? E daí o relator do projeto, o senador Eduardo Gomes, apresenta uma nova versão do texto do PL, do substitutivo do PL 2338, que cria as regras justamente do uso e do desenvolvimento da inteligência artificial no país. E como a Ana falou, uma das principais diferenças da última versão disponibilizada no dia 7 de junho foi justamente a retirada dos termos desinformação e discurso de ódio, né, que estavam presentes no texto antigo, por exemplo, no artigo 1532, que incluía desinformação e discurso de ódio como riscos a serem considerados tanto pelo Sistema Nacional Fiscalizador, como também pelos desenvolvedores de IA generativas, né? E IAs gerais. A gente vem acompanhando justamente como essa pauta da desinformação e do discurso de ódio vem sofrendo pressão da extrema-direita nas casas legislativas. O próprio PL 2338, na semana passada, foi alvo de ataques da extrema-direita nas redes sociais, como nós falamos semana passada. E nós conversamos com Paula Guedes, que é pesquisadora do Núcleo Legalite da PUC do Rio de Janeiro, e também é ponto focal do grupo de trabalho sobre a da Coalizão Direitos na Rede, sobre essa nova versão, né? E, de acordo com ela, o novo projeto avança em alguns pontos, mas mantém problemas críticos. Um dos avanços, de acordo com Paula, foi a nomeação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, como órgão de coordenação do sistema de fiscalização, né, chamado de CIA. Além disso, outra novidade é a criação do Conselho Permanente de Cooperação Regulatória de IA, a CRIA, que prevê a participação de representantes governamentais e da sociedade civil para sugerir ações e elaborar estudos sobre IA para o sistema de fiscalização. Mas também tem pontos críticos, né, como a Paula falou. Um desses pontos é a permanência no texto das exceções de uso para os sistemas biométricos, né, sistemas de inteligência artificial, como de reconhecimento facial. Além disso, também o PLDA prevê a inclusão de uso de IA para identificação de emoções, policiamento preditivo e previsão de crimes com base em perfis, e também não foi adicionado ao rol dos sistemas de alto risco as tecnologias de classificação de crédito, justamente aquelas tecnologias que analisam o histórico de inadimplência dos cidadãos. Na sessão da terça-feira da comissão, a pedido do senador Marcos Pontes, a comissão aprovou mais uma rodada de 5 audiências públicas a serem realizadas nas próximas semanas para debater essa nova versão do PL 2338. Mas o ponto importante dessa nova lista sugerida pelo senador Marcos Pontes é a prevalência, né, de representantes do setor empresarial. Dos 27 nomes indicados por Pontes, pelo menos 18 fazem parte de empresas de tecnologia ou de associações que as representam.
As audiências sobre governança e riscos de IA, por exemplo, serão realizadas sem nenhuma participação da sociedade civil, por exemplo, ou da academia. Esse ponto, de acordo com a Paula, é um ponto importantíssimo, né, crítico para o desenvolvimento e o avanço da pauta aí da regulação de inteligência artificial no Senado. E a gente acompanha aqui o desenrolar, né, Ana, dessa votação, enfim, desse caminho do PL 2338 no Senado. Vamos, mas assim, no paralelo, né, a sociedade civil continua cobrando, né, uma regulação que proteja direitos, né, que inclua alguma garantia de proteção de direitos fundamentais. A CDR soltou essa semana uma nota, não foi isso, Matheus? Reforçando, né, o problema do reconhecimento facial, desses sistemas de armas autônomas, né, dentre outros questões, né, dentre outros problemas que tem esse texto, né, porque o interesse de um empresário que vai fazer parte dessa, né, desse debate ou desse comitê aí de debate, ele é muito diferente, né, do interesse do cidadão comum, né, que não é o lucro. Então, vamos ver o que que acontece. Gente, obrigada pela participação. A gente volta semana que vem, mas estamos lá trabalhando para alimentar nossas redes, alimentar nosso site desinformante.com.br. Nas redes nós somos @desinformantebr, no Instagram, no X e também no TikTok. Até semana que vem. Obrigada pela audiência. Tchau.